Tudo bem, gente? Vamos dar início aí a mais uma aula, né? A gente vai iniciar nossa aula com a correção da atividade de história que a gente levou para casa na aula passada. É uma continuação do nosso conteúdo do bairro. Então, todo mundo do terceiro ano vai pegar o seu livrinho de história e vai abrir na página 258. Nessa página 258, a gente vai fazer correção da atividade. Então, a prova vai iniciar aí com a leitura da pergunta, né, e trabalhar a resposta com vocês, ó. No 8 diz assim: em que bairro fica a sua escola? Ele é o mesmo em que você mora? Então, a prova vai responder o bairro que fica a escola, e quem mora aí no Gessino Coelho vai escrever sim, é o mesmo em que eu moro. Quem mora em outro bairro vai escrever não, eu não moro no bairro da minha escola. Então, a resposta para a primeira pergunta é: em que bairro fica a sua escola? A gente vai escrever o nome Gessino Coelho. Lembrando que o nome Gessino e Coelho precisa ser escrita com letra maiúscula, pois se trata de um nome de um bairro, é um nome próprio, né? Gessino Coelho é o nome do bairro da escola. Quem mora no mesmo bairro vai colocar aí sim, moro no mesmo bairro da escola. Quem mora em outro vai colocar não, não moro no mesmo bairro da escola. O 9 diz: pesquise em revistas e jornais imagens de bairro em que você mora. Cole no quadro abaixo. Se preferir, você pode desenhá-lo. Então, quem não tem essa fonte de pesquisa, né, vai poder desenhar o bairro sem problema nenhum. Sempre que o nosso livro pedir que a gente pesquise alguma coisa e a gente não tiver nem revista nem jornal em casa, a gente pode usar o recurso de desenhar. Então, quem não tinha aí para colar, pode, né, desenhar aí o bairro que mora. E o 10 fala assim: escreva 2 reivindicações para a melhoria do seu bairro. Se preferir, peça ajuda a seus familiares ou responsáveis. A gente viu nas aulas passadas que existem serviços, são chamados serviços públicos, que precisam ser disponibilizados pelo prefeito da cidade, né? Então, o prefeito é o encarregado de disponibilizar esses serviços em todos os bairros. E a gente sabe que, infelizmente, às vezes isso não acontece. Então, vocês vão pensar aí, podem fazer junto, né? Fizeram junto aí com alguém de casa, coisas que a gente poderia melhorar no bairro que a gente mora, tipo saneamento, a iluminação, a questão da segurança, né? Mais escolas, mais creches, tudo isso são serviços que deveriam existir em todos os bairros e talvez não exista no bairro onde você mora, né? Então a gente pode listar aí alguns desses serviços que não tem, mas que a gente achava que era necessário, fundamental, que o bairro da gente possuísse. Então, terminando aí a nossa correção, a gente vai fazer o que agora? Colocar, como sempre, a ProPed, né, para vocês colocarem a questão do A, pontinho C, passa um tracinho, e aí, o que vocês vão fazer aí? Colocar a data de hoje. Terminando essa correção de história, a gente agora vai pegar o nosso livro de ciência. Os alunos do terceiro ano vão pegar o livro de ciência e abrir na página 381 e a gente vai dar continuidade ao estudo dos animais. Lembra que nas nossas aulas passadas, a Pro disse, por ser um grupo muito grande para estudo, o conteúdo animais ele é dividido em grupos para que a gente consiga estudar os animais de acordo com o que ele come, como ele se reproduz, como ele se locomove e algumas características fundamentais que eles possuem e que por isso eles vão para determinado grupo. No início a gente estudou o grupo dos vertebrados e dos invertebrados, eu acho que vocês lembram disso, né? Todos os animais que possuem uma coluna vertebral e um esqueleto são chamados de animais vertebrados. E aqueles que não possuem coluna vertebral e nem um esqueleto, a gente coloca no grupo dos invertebrados. Então, o conteúdo dessa página aí, 381, é falando sobre o grupo dos vertebrados. Esse grupo dos vertebrados é um grupo muito extenso, muito grande, e ele é dividido em categorias, né? Então, são 5 grupos, né? 5 subtítulos que a gente utiliza para classificar os animais de acordo com algumas características. A característica fundamental que todos possuem é que todos esses animais que a Pro vai apresentar para vocês, independente do grupo que ele faça parte, ele possui coluna vertebral
e esqueleto, por isso que ele está no grupo dos vertebrados, viu? Mas aí a gente vai ler um pouquinho de cada um e eu, no decorrer da leitura, aprovar apresentando os animais para vocês. Então vamos iniciar a leitura aí da página 381. Os animais vertebrados podem ser classificados em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixe. Como que a gente sabe quando um animal integra cada um desses grupos? Ele precisa obedecer a algumas características que a gente vai descobrir agora e por ter as características, ele foi enquadrado naquele grupo ali. Então, o primeiro que a gente vai estudar é os mamíferos. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um animal mamífero. E aí a gente vai analisar se realmente esse animal que a Pro está apresentando para você tem a característica que a Pro vai ler depois. Ó, tô mostrando aqui para vocês o exemplo, né, de que a gente tá vendo aqui? De uma leoa com o filhote dela, né, o filhote dela. Por que a gente considera os leões como mamíferos? Vamos descobrir agora por quê. Então vamos aí para a leitura, diz assim, ó. Os mamíferos são animais que nascem do corpo de sua mãe e mamam para se alimentar. Eles têm o corpo coberto por pelos e respiram por meio de pulmões. A maioria dos filhotes de mamíferos se formam dentro do corpo da mãe e por isso são chamados de vivíparos. Alguns, porém, se formam em ovos e por isso são chamados de ovíparos, como os aquidnas e os ornitorrincos. Então, esse animal que a Pro apresentou, que é a questão da leoa, ele tem todas essas características. Primeiro ele disse assim, ó, os animais, eles nascem do corpo da mãe. Então, o filhote da leoa, primeiro ela está dentro da barriga da mãe dela, né? Ela se desenvolve na barriga da mãe. A mesma coisa acontece com o ser humano. Nós, as pessoas, também somos do grupo dos mamíferos. Por quê? Porque primeiro a gente se desenvolve na barriga da mãe para depois nascer. Outra característica que ele disse que o mamífero tem é que ele mama como pequeno. Tanto o filhote do leão como o filho da pessoa, né, do ser humano, quando o bebezinho precisa se alimentar através de quê? De leite materno. Então ele mama quando ele é filhote. Outra característica que ele disse que os mamíferos têm, tanto os leões como a gente, é que o corpo deles tem pelo. Claro que a gente não tem a mesma quantidade de pelo que tem um leão, mas se a gente olhar o braço da gente, a gente vai perceber que nos nossos braços tem pelos, né? Então, por quê? Porque a gente também faz parte do grupo dos mamíferos. Todos os animais que nascem da barriga da mãe também são chamados de vivíparos. Então, os mamíferos também são vivíparos porque eles nascem da barriga da mãe, viu? Então, vamos dar continuidade. Outro grupo que a gente precisa entender é o grupo das aves. A Pro vai mostrar esse animal agora para vocês. O que a gente tem aqui? Um tucano. Um tucano é um animal que faz parte do grupo das aves. Por quê? Vamos descobrir. As aves são animais vertebrados que têm o corpo coberto por penas e respiram por pulmões. Elas se locomovem no ar, na terra e na água. As aves nascem de ovos e por isso são chamadas de ovíparos. Então, tudo que a Pro acabou de falar sobre o grupo das árvores se aplica ao animal que a Pro está mostrando, que é o tucano. Ele tem o corpo coberto de pena, ele se locomove às vezes no ar, porque voa, né? Mas a galinha não voa, mas também está nesse grupo aí, porque ela se locomove na terra, né? Outra característica dela aqui, ela nasce de ovos. Então, ela não nasce esse animal que a Pro está apresentando não nasce da barriga da mãe. A mãe precisa colocar um ovo, né? Chocar esse ovo para dar origem ao filhote. Então, todas as características que a Pro acabou de mostrar fazem parte desse animal apresentado, que é o tucano. Então, vamos para outro grupo. O grupo dos répteis. Vamos aí. Aqui no grupo dos répteis, a Pro trouxe muitos animais para apresentar. Ó. Tartaruga, jacaré, lagartixa, né? Todos esses animais apresentados pela Pro fazem parte do grupo dos répteis. Vamos descobrir por quê?
Ó, os répteis podem ter o corpo coberto por placas resistentes, com escamas ou com carapaças. Costumam viver na terra para aquecer seu corpo ao sol, mas também podem viver na água. Seus filhotes nascem de ovos, então também são chamados de animais ovíparos. Tudo isso aqui que a Pro disse acontece, né? O jacaré, ele costuma ficar na terra, a tartaruga também, aquece o corpo, mas eles conseguem também ficar na água, né? Eles também nascem de ovos. Nenhum desses animais apresentados pela Pro nasce da barriga da mãe. Todos nascem de ovos e são considerados ovíparos. Todos os animais que nascem através de ovo, dos ovos, né? A mãe tem que chocar o ovo para o filhote nascer, é chamado de ovíparo. Nós, os seres humanos, não somos ovíparos, somos vivíparos, como todos os mamíferos, né? Outro grupo que a Pro vai apresentar aqui é um animal que as pessoas têm medo, mas a Pro acha ele lindo. É os anfíbios. E a Pro trouxe aqui um exemplo de quê? De um sapo, né? O sapo é um animal belíssimo, né? Mas as pessoas têm medo do bichinho. Então, o sapo é um exemplo de anfíbio. Vamos descobrir por quê. Ó, os anfíbios são animais que vivem na terra quando adultos, mas precisam de água para manter a pele sempre úmida. Para se reproduzir, põem ovos em meio aquático ou úmido, sendo desta forma ovíparos. Apresentam a metamorfose, ou seja, seu corpo passa por uma grande transformação no seu desenvolvimento. Quem já viu aí, ó, um girino, que é um filhote de sapo, viu? O girino, o filhote de sapo, que é o girino, ele não nasce assim, como o sapo. Ele vive um tempo na água, né? Ele vive um tempo na água e até ele ficar adulto, esse processo ele vai modificando. Ele é totalmente diferente, ele é só uma cabecinha com rabinho, quando ele é um girino, né? Você nem acha que aquele animal vai ser um sapo, mas o sapo, né, ele passa por um processo chamado metamorfose. O que é a metamorfose, gente? É a transformação de um animal em outro. Sabe outro animal que passa por uma metamorfose? A borboleta. A gente sabe que a borboleta nasce o quê? Uma largata, né? Ela vai entrar no casulo, vai passar um tempo lá de transformação e depois ela vira borboleta. Então a borboleta também é um exemplo de animal que passa por uma metamorfose. Então, os animais anfíbios, eles têm essa característica, a de passar por uma metamorfose. E mesmo quando ele passa a viver na terra, o sapo, viu? Mesmo quando ele passa a viver na terra, o que acontece? Ele precisa sempre estar com o corpo úmido, o sapo sempre fica com o corpo úmido, ele não pode ficar sem o corpinho, por isso que ele é gelado. Quando a gente pega no sapinho, ele é uma coisa bem fria, né? Porque os anfíbios precisam da questão de vez em quando estar perto de lugares úmidos, porque o corpo deles precisam disso. Então, o último grupo que a gente vai ver agora dos animais vertebrados, esse aqui, ó. Os peixes, né? Os peixes, eles também são um grupo dos animais vertebrados, né? Que possuem ossos. Vamos descobrir aí quais as características do peixe. Os peixes vivem na água e para se reproduzir põem ovos e, portanto, são ovíparos. Seu corpo geralmente é recoberto por escamas. Possuem nadadeiras e a maioria respira por brânquias. Quer dizer, os peixes não respiram por pulmões, como nós, os seres humanos. Alguns peixes vivem em água doce e outros em água salgada. Existem alguns animais que vivem na água, como, por exemplo, os golfinhos. Os golfinhos são animais aquáticos, mas eles não estão na categoria dos peixes, viu, gente? Os golfinhos, eles são exemplos de animais mamíferos, mesmo que eles vivam na água, mesmo que eles sejam animais aquáticos. Por quê? Os golfinhos, eles nascem da barriga da mãe. Os golfinhos precisam mamar quando são pequenos. Então, eles são exemplos de animais que são mamíferos, viu? Então, aí a gente encerrou todos os grupos dos vertebrados. Qual a característica principal de todos? Todos possuem coluna vertebral, todos possuem um esqueleto. Todos. Mas, de acordo com a característica de cada um, eles são classificados em peixes, anfíbios, né, répteis, aves
e os mamíferos. Esses são todos os grupos que se classificam os vertebrados. Então, vai pedir que vocês façam a leitura de novo do conteúdo, porque a prova passou mais tempo explicando e não lendo o conteúdo todo, a gente vai ler sozinho, né? Isso é muito bom. Ler mais de uma vez para que a gente consiga absorver e entender o conteúdo. Terminando a leitura que a gente fez na página 381, a gente vai levar para casa a atividade da página 382. Essa é a nossa atividade de casa. Só a página 382. Percebam que vocês vão ver aí também que existe a página 383. Mas isso é conteúdo de outra aula, viu? Então, só a página 382 é que a gente vai fazer em casa. Então, até a próxima aula.